Quando a gente atender um paciente de quadril, nós vamos de cima para baixo. A próxima aula eu faço o restante do joelho até o pé. Então, o quadril é o seguinte, a radiografia-chave de quadril é o quadril AP. Então, você atender um paciente na emergência, você pede raio-x de quadril AP. Tá. Além do AP, para emergência, tem mais 4 incidências. 2 variações do AP e 2 oblíquas, tá? Então, o inlet e o outlet são variações do AP, ou seja, elas são anteroposteriores, só que o raio entra inclinado, já vou mostrar para vocês. E, obviamente, que a inclinação não é para a direita e para a esquerda, senão seria uma oblíqua. É uma inclinação cranial ou caudal. A alar e a obturatriz são oblíquas. Alar se refere à asa do ilíaco. E obturatriz se refere ao forame obturado. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui com calma. Então, vejam, são o AP verdadeiro, os APs com inclinação cranial e caudal e as oblíquas. Então, esse aqui é o AP verdadeiro. Eu vou passar esse slide do PDF, no fim eu mando aí para vocês verem um raio-x de quadril. Raio-x de quadril é fortemente atrapalhado por gás intestinal. Então, vejo aqui, ó, são fezes no sécum. Tá vendo esse padrão granulado? Tá? Aqui, ó, é gás no cólon descendente. E por que atrapalha? Atrapalha porque às vezes é difícil de saber se é uma lesão osteolítica ou se é gás, né? Então, o raio-x de quadril, por ele ter uma espessura muito grande, o osso do quadril, né, uma distância anteroposterior muito grande, você pode perder muita coisa. O sacro, então, nem se fala, né? Vejam só quantas bolhas de gás aqui no sigmoide e no reto, que dificultam muito a visualização do sacro. Então, eu já deixo a dica, para pesquisar pequenas lesões líticas, para pesquisar metástase, o exame é a tomografia. O que é tomografia? É um raio-x fatiadinho sem sobreposição, essa é a ideia, né? Tá? Então, quando a gente olhar um raio-x de quadril, a gente vai ver lesões mais ou degenerativas crônicas, como artrose de quadril, e a gente vai ver fraturas, necrose da cabeça do fêmur. Eu queria primeiro, então, que vocês identificassem aqui as articulações sacroiliacas. Então, aqui vocês vão ver que aparecem as articulações sacroiliacas. Vejam as duas aqui, ó. Ela vem até aqui em cima, tá? E a articulação sacroiliaca, ela sempre vai ser mais visível na parte de baixo. Por quê? Porque o terço inferior dela, o terço inferior é sinovial plano. E os 2 terços superiores são fibrosos. Pense, gente, isso aqui conecta o sacro com o quadril. Portanto, a coluna com o quadril. Portanto, o tronco com o quadril. Então, óbvio que a articulação sacroiliaca, ela não pode ser toda sinovial. Isso teria muito movimento. Então, ela é sinovial só no terço inferior. Sinovial plana. E nos 2 terços superiores ela é fibrosa. Tá. Segunda coisa que a gente vai ver é a sínfise púbica. Olha lá. Ela tem essa distância e as margens são lineares, não tem área mais densa, nada. Depois, a gente vai ver a coisa principal do raio-x de quadril, que é o comprimento do colo do fêmur. Ó, tá aqui o colo do fêmur, aqui a cabeça do fêmur. Então, o colo do fêmur tem que ter um comprimento proporcional à cabeça e aos trocânteres, tá? Por que é tão importante o comprimento? Porque a lesão traumática mais comum do quadril é a fratura do colo do fêmur, e ela se manifesta geralmente por encurtamento. Então, a gente tem que estar acostumado com essa imagem do comprimento do colo do fêmur. Muito acostumado, tá? E aqui é o forame obturado. Por que o forame obturado se chama forame obturado? Obturação, lembra? Vai no dentista fazer uma obturação. É fechar um buraco, né? É porque ele é um forame que é fechado, então é um paradoxo, né? E forames, geralmente, no corpo dão passagem a estruturas, né? E o forame obturado, não, ele é fechado em 95% da extensão dele pela membrana obturatória, por isso ele chama obturado. Ele só tem um buraquinho para passar o nervo, artéria e a veia obturatória. Se a gente fosse desenhar o nervo, artéria e a veia, fica assim, ó. Um pontinho vermelho é o nervo, a artéria, um pontinho azul é a veia, e o pontinho amarelo é o nervo. Esse é o forame obturado. Imagine se isso aqui fosse tudo maciço, como ia aumentar o peso e aumentar o risco de fratura, né? Um arco é muito mais difícil de fraturar do que uma placa, né? Certo? Quando a gente olhar
articulação coxo-femoral, e até é interessante esse nome, né? Por que se chama coxo-femoral? Femoral vem de fêmur, e coxo vem da onde? Coxo não vem de coxo? Não, tá? É que o osso do quadril antigamente era chamado de osso coxal, por isso o nome da articulação é coxo-femoral. E a gente olha o espaço articular, olha que interessante, isso aqui é a cabeça do fêmur, isso aqui é o acetábulo. Vocês percebem que o espaço articular em cima aqui é menor que o medial? Isso é normal, tá? É bem normal o espaço articular ser maior aqui, ó, medialmente, do que aqui. É normal. E cuidado, porque o teto do acetábulo é mais branco, mais denso. Isso não é esclerose óssea. Isso não é sinal de artrose. O teto do acetábulo sempre é mais branco. Tá, mas como é que você vai saber se tem esclerose? Porque a esclerose ultrapassa a linha. Ela vai ter áreas brancas assim, ó, que são para cima. Só essa linha aqui, ó, branca é normal. O que não pode é ela ter proeminências brancas para cima. Tá? Ok? Se tiver uma cobertura muito prolongada aqui, ó, é sinal de síndrome do impacto tipo pincer. E se tiver uma área muito densa aqui, é sinal de síndrome do impacto tipo CAM, CAM. Isso aqui já é coisa mais crônica, mas eu nunca gosto de deixar de comentar. Então, o paciente vai fazer a abdução, vai dar impacto aqui, certo? Se abrir a perna, dá impacto aqui. Se o revestimento for muito comprido, é um pincer. Se o impacto for aqui, por aqui está muito retificado, é um CAM. Isso é a síndrome do impacto femoroacetabular. Eu estou comentando só porque eu não gosto de não falar, porque não é o tema da aula de hoje. Então, beleza. Vimos a articulação sacroiliaca, vimos a sínfise púbica, vimos o comprimento do colo do fêmur. Vimos o comprimento. Vimos o espaço coxo-femoral que é maior medial do que superior. Ok. E aqui estão as variações do AP, o inlet e o outlet. Os dois são AP. Veja que está bem diferente. Esse aqui parece que você está vendo de cima, por dentro, o paciente. Olha como fica bom para a gente ver todo o anel pélvico. Se tiver uma pequena fratura nesse anel, você pega bem nessa radiografia. E esse aqui é como se estivesse vendo o paciente, se você erguesse o paciente da tua frente. Olha que legal. Olha como fica enorme a sínfise púbica, ó, e o forame obturado. Então, o outlet é como se estivesse vendo de fora, ó. Olha como a articulação sacroiliaca fica bem mais nítida. E o inlet é como se estivesse vendo de cima, por dentro e por fora. Tá? Depois disso, nós temos as oblíquas. Alar se refere à asa do ilíaco. Então, veja, ela expõe a asa do ilíaco. Olha como a asa do ilíaco fica aberta, ó, aqui é a articulação sacroiliaca. Olha só. E a obturatriz coloca o forame obturado no seu maior eixo. Ela abre o forame obturado. Por quê? Para você ver bem o osso que passa por cima e o osso que passa por baixo. Qual que é o osso que passa por cima? O ramo superior da pube, o ramo inferior da pube e o ramo do isquio. A pube tem dois ramos, né? Ramo superior, ramo inferior. E aqui tem o ramo do isquio. E daí o forame obturado fica aberto. Então essas são as duas oblíquas. Você pode pedir no trauma também. Vejam, e tem uma coisa interessante. Se você pedir inteiro o quadril, dos dois lados, quando você estiver fazendo alar de um lado, você vai estar automaticamente fazendo a obturatriz do outro. Acredita? Você abre desse lado a asa, abre do outro lado o forame obturado. Então vamos repetir para não ficar dúvida. AP normal, incidência inicial, precisa mais, pede AP inlet, outlet e oblíquas, alar e obturatriz. Qual a coisa mais importante para ver no raio-x? As articulações sacroiliacas, a sínfise púbica, os forames obturados, o comprimento do colo do fêmur. Tá. Sobre o espaço articular, em cima é menor que medial. Próxima coisa, o teto do acetábulo sempre é uma linha branca. Para dizer que tem esclerose óssea, que é o osso mais denso, tem que essa esclerose subir. Tá? Se o teto tiver um revestimento muito prolongado, síndrome do impacto, pincer. Se aqui tiver muito denso e retificado, CAM. Tá bom. Agora vamos aprender o arco de Shenton e a imagem larga. Sempre a gente tem que pegar e o paciente se acidentou, tem trauma, vamos ver o arco de Shenton. O arco de Shenton é essa linha que liga a borda superior do forame obturado com a margem medial do colo do fêmur. Olha aqui. Isso é o arco de Shenton.
Sempre ele vai dar uma linha harmônica, ele nunca vai fazer assim, ele nunca vai fazer um degrau assim, ele nunca vai fazer um degrau para cima. Ele é uma curva única, tanto que o nome dele é arco. Apesar de no inglês se falar mais Shenton's line, é melhor usar o termo mais preciso é arco de Shenton. Por quê? Porque line é linha. E justamente o ponto-chave dessa linha é ele ser um arco perfeito. Então é muito mais apropriado a gente chamar de arco. Isso é o arco de Shenton. E a outra é a imagem em lágrima. A imagem em lágrima é essa imagem que se forma aqui no acetábulo. Tá vendo? Parece uma gota. Para formar essa imagem, o acetábulo tem que estar íntegro. Então, quando o paciente sofre um trauma de quadril, ver fratura do acetábulo é muito difícil, né? Porque ele é uma cavidade tridimensional. Então, uma das dicas é o seguinte: procure a imagem em lágrima. Se formou a imagem em lágrima, está íntegro. Quer ver naquele outro? A gente estava vendo aqui, olha aqui, ó. Olha lá a imagem em lágrima aqui e a outra aqui, ó. Então, o acetábulo está íntegro. Certo? Vamos ver o arco de Shenton. Vem subindo aqui, ó. Ó. Tá 100 degraus, ó. Certinho, ó. Então, vimos o arco de Shenton, vimos a imagem em lágrima. Tá? E o acetábulo é uma coisa muito bonita de ver no quadril. Olha que interessante isso aqui, ó. Você está vendo que tem uma linha aqui, ó? Isso é a parede anterior do acetábulo. E tá vendo que tem outra aqui, ó? Isso é a parede posterior, ó. Viu que legal? Ele dá uma sensação tridimensional, assim. Tá. E detalhe, não se assustem com essa fossa na cabeça do fêmur, é normal. Então o fêmur tá aqui, ó. Ele tem uma fossa na cabeça do fêmur, que chama fóvea. Fóvea significa pequena fossa. E aqui vai ter o ligamento redondo, que leva os vasos epifisiais mediais. Então é normal, não vamos achar que é fratura. Tá? Dá uma olhada aqui a linha, ó, tá reta, não tem nada saindo para cima. Então isso aqui não é esclerose. Certo? Não é esclerose. Agora comparem, por favor, essa ponta aqui, ó, do teto acetábulo, essa, com aquela outra lá, ó. Vamos voltar aqui. Tá vendo que essa aqui é mais proeminente? Tem um pouquinho de proeminência, ó. Isso aqui já é um pouquinho de pincer. Olha lá, ó. Olha como essa aqui é mais proeminente. Quer ver a outra? Vamos voltar lá. Olha aqui como é menor. Tá? E olha o comprimento do colo do fêmur. Então a pergunta é o seguinte: esse colo do fêmur está proporcional à cabeça? Você fala, prof, não dá para medir? Nada de medir. Isso aqui a gente tem que ter a anatomia na cabeça para proporcionalidade. Imagina a gente sair medindo e por 1, 2 milímetros a gente dizer tá quebrado, tá fraturado, não tá. Não pode, né? Então tem que ser no visual, tá? O comprimento do colo do fêmur tem que ser proporcional à cabeça. E aqui nós temos um exemplo de fratura radiopaca. O que é fratura radiopaca? Aquela fratura caracterizada por sobreposição de fragmento ósseo. Então, eu quero que vocês vejam, quero que vocês vejam aqui, ó, a cabeça do fêmur, né? E olha aqui, tá encurtado esse colo, né? Tá quase encostando no trocante. Deixa eu trocar a cor. Olha aqui, ó, a linha de fratura tá aqui, né? E o que nós temos aqui? Uma área branca, ó. Isso é a sobreposição do osso, ó. Tá? Então, a fratura mais comum de colo fêmur é por impacção. É a fratura que o colo entra dentro dele mesmo. Né? A cabeça desce, o colo fratura. Por quê? Por osteoporose. Então, veja como esse colo está encurtado. Né? Ó, veja, não tem artrose, ó. Ó, é só uma linha branca, o teto acetábulo, não tem áreas de esclerose para cima. Não tem proeminência do teto aqui, síndrome de impacto tipo pincer. Né? E vejo aqui mais uma fratura com encurtamento. Então, vamos contornar. Ó a fóvea. Tá. Agora vejam aqui, ó. Opa, errei. Deixa eu começar de novo, que eu passei o mouse no lugar errado. Aqui tá a cabeça. Certo? Deixa eu trocar a cor aqui. E agora eu quero que vocês vejam aqui, ó. Olha o colo, tá para cá, uma parte até ficou livre, ó. Então esse é o tipo mais comum de fratura de colo e fêmur, por encurtamento, por impacção, a gente não pode deixar passar, tá? Tem fratura desse tábulo? Provavelmente não, porque olha aqui a imagem em lágrima, né? Teardrop, ou lágrima. Osteoporose é a principal causa de fratura de colo e fêmur, né? Então qual a doença que predispõe é a osteoporose. Osteoporose, né, a gente tem que ter claro que é uma redução da massa óssea, né, não tem nada a ver com redução do cálcio no osso ou do fosfato. No osso. Massa se mede como em gramas por centímetro quadrado. Né? Por isso que o exame para você ver a osteoporose é a densitometria óssea. Densitometria é a densidade. O que é a densidade? É a quantidade de osso por área. Né? Então você faz a densitometria óssea, no mínimo 2 segmentos, no mínimo. O padrão é coluna lombar e fêmur. A coluna lombar, a gente seleciona o segmento L1, L4.
E o fêmur ele vai ter 5 segmentos, né? Olha que interessante. Esse retângulo é o colo. Esse triângulo é o trocânter maior. Esse aqui é o começo da diáfise. Esse aqui é o triângulo de Wards. O triângulo de Wards é a zona mais transparente do fêmur proximal. Aqui, ó, é o triângulo de Wards. E o quinto, o que que é? Desculpa, o quinto é a soma de todos, que é o total. Né? Então, trocânter, diáfise, colo, triângulo de Wards. Deixa eu ver se numa radiografia anterior aparece o triângulo de Wards bem. Aqui, ó. Vocês conseguem ver um triângulo escuro aqui, ó? Ó, esse é o triângulo de Wards. Deixa eu ver se na outra tá mais bonito. Quanto mais osteoporose, ele vai... Aqui, ó. Ó, aqui um triângulo preto, ó. Tá vendo? Esse é o triângulo de Wards. Tá. E daí, então todas essas regiões são avaliadas na densitometria. Então, L1, L4 e as 4 regiões do fêmur. E o diagnóstico pior que tiver nelas é o diagnóstico final do paciente. Não existe, assim, um diagnóstico da densitometria do lombar de um diagnóstico e fêmur do outro. Não. O diagnóstico de osteopenia e osteoporose é sistêmico. Então, você pega o pior dos dois. Então, por exemplo, vamos dizer que a coluna deu normal e aqui deu osteopenia. O diagnóstico do paciente é osteopenia. Se aqui deu osteopenia e aqui deu osteoporose, aí o diagnóstico é osteoporose, tá? E a gente vai olhar em mulheres pós-menopausa e pacientes com mais de 50 anos, isso vocês vão ver no módulo de densitometria lá do curso de pós, tá? Em mulher pós-menopausa e homem com mais de 50 anos, a gente vai ver o T-score. T-score é a quantidade de desvio padrão em relação à população jovem. Tá? Então, em estatística, quando se compara com uma população de referência, os scores chamam T. Não é só em densitometria, tá? É num monte de coisa. Então, imagine uma curva de Gauss, como essa que eu desenhei, aqui é o 0, aqui é menos 1 desvio padrão. Aqui é menos 2 desvio padrão. E aqui é menos 3 desvio padrão. Então, aqui é o 2,5, né? Daqui para baixo, ó, é osteoporose. Do 1 até aqui, né, de 1,1 a 2,4 é osteopenia. E até menos 1 é normal. Tá? Então, isso aí é assim que a gente analisa a densitometria óssea. Olha o T-score. T-score em mulher pós-menopausa e homem com mais de 50. Pega o pior T-score que ele tiver, esse é o diagnóstico, no fêmur ou na coluna. Tá, aqui nós temos mais uma situação que é importante a gente saber qual a implicância clínica disso. Então, uma fratura em livro aberto, veja que aqui a pub se abriu, né? Uma fratura de alta energia, né? E eu queria que vocês pensassem uma coisa. Veja só, se abre tanto a pub aqui na frente, o que que acontece lá atrás? Ó? Veja que também abriu a sacro ilíaca, tá? Essa abertura se chama diástase, né? Então tem um afastamento das superfícies articulares, tá? E é importante a gente conhecer uma coisa. Qual o problema de abrir a pub? Aqui a gente tem mais ou menos a bexiga. Vou desenhar onde estaria a bexiga aqui, né? Aqui está a bexiga. O que que tem embaixo da bexiga? A próstata. Certo. Aqui está a próstata. E o que que tem depois da próstata? Daí tem um pedacinho e daí tem o corpo esponjoso do pênis. Com os corpos cavernosos saindo aqui. E a uretra? A uretra passa dentro da próstata e dentro do corpo esponjoso. Então, a uretra tem 3 porções. Eu vou mudar a cor da próstata, esse roxo está ruim de ver. Vou fazer em azul aqui. Qual que é a primeira porção da uretra aqui? É a prostática. Qual que é a segunda porção da uretra que só tem músculo em volta, o esfíncter da uretra aqui? É a membranosa. Qual que é a terceira porção que está dentro do corpo esponjoso? É a esponjosa. Então, prostática, membranosa e esponjosa. Tá. A próstata é fixa na pube, pelos ligamentos pubo-prostáticos. O corpo esponjoso e os cavernosos também. Por quê? Porque lembra do primeiro ano de anatomia da faculdade, que tem os músculos isquiocavernosos e isquiocavernoso e bulbo esponjoso ficam aqui? Então também é fixo. O pênis é fixo na pelve e a próstata é fixa na pelve. E o que acontece quando abre a pub? A próstata e o pênis mexem e daí acontece um cisalhamento aqui no meio da uretra prostática. Ela rompe aqui. Tá, então, em fratura assim, a gente tem que fazer exame de uretra, injetar contraste na uretra. E a segunda coisa é aqui atrás. Quando abre a sínfise pública, aqui na frente tem um plexo venoso, chamado plexo venoso pré-sacral, que sangra muito e faz choque hipovolêmico.
Rompe muito. Então vamos dar uma olhada. Cite duas complicações desse tipo de fratura, que é a fratura em livro aberto com diástase de sacro ilíaco. Qual a primeira complicação? Choque hipovolêmico. Segunda, lesão de uretra. Então veja a origem do sangramento. É o plexo venoso pré-sacral. Esse é o principal. Tá? Pode ser artéria, pode ser partes moles, pode ser osso. Mas o que gosta de fazer o hematoma aqui, o que sangra muito, mas o hematoma é enorme, extraperitoneal, aqui embaixo, ó, é o plexo venoso pré-sacral. Faz um hematoma aqui e o paciente pode morrer. Imagina. Por um sangramento interno. Como salvar a vida do paciente, né? Então você tem que reduzir o quadril e fechar o quadril. Um jeito é amarrar um lençol passando em cima dos trocânteres. O trocânter é a parte dura que você tem para tracionar o lençol sobre, né? O resto é tudo mole aqui, né? Coxa, subcutâneo, músculo. Então é em cima do trocânter. O lençol. Se você tiver a tua faixinha imobilizador de quadril, olha que coisa mais chique. E é assustador quando reduz o quadril, né? Ele faz truc, 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 ele faz um barulho. Nossa, fala, nossa, matei o paciente. Não, não. Se você puxou com as duas mãos e o quadril mexeu, é ele que está machucado, não é você que machucou ele. Mas aí você amarra e o que acontece? Agora eu quero que você faça um raciocínio comigo. Quando você amarra aqui, o que acontece com essa distância aqui? Ela reduz, né? Então tu imagine que tinha um hematoma aqui sangrando. E esse hematoma tem aqui 700 ml, por exemplo. Ele tem 700 ml no espaço que cabe 700 ml. Quando tu reduz, isso aperta o hematoma e reduz o espaço. Então ele mesmo vai fazer uma ação hemostática pressórica sobre os vasos. Por isso que salva a vida do paciente, porque você reduz o tamanho do espaço. Tá? E, então olha aqui a faixa redutora de quadril. E se o paciente estiver no hospital, daí a ortopedia vai colocar um fixador externo. Né? O fixador externo é life-saving, né? Ele vai salvar a vida do paciente. Então veja, são dois parafusos na crista ilíaca, uma barra, e as duas barras se cruzam na frente. Dois parafusos na crista ilíaca, e a barra se cruza na frente. E o paciente vai ficar assim, olha aí o fixador externo. E para que serve o fixador externo? Tá, mas as outras fraturas, não vai mexer agora. Porque agora o que acontece? Tem que entrar o neurocirurgião para abrir o crânio, se tiver hematoma, e o cirurgião geral para abrir o tórax e o abdômen. Veja, aqui foi aberto o abdômen. Uma lesão de fígado, baço, rim, não sei, intestino, delgado. Então o fixador externo é muito importante. E a segunda coisa é a lesão de uretra. Então vejam aqui essa figura. Nós temos aqui a bexiga, aqui a pube, sínfise púbica, aqui a próstata. E daí aqui dentro. Ah, não vou pôr o P bem em cima do lugar que eu quero desenhar, né? Desculpa. Vamos apagar esse desenho. Não tá apagando. Pera aí. Por que não tá apagando meu desenho? Pera aí, gente. Não tá apagando meu desenho. Deixa eu tentar com borracha. Agora sim. Tá. Então vejam a próstata aqui, a uretra prostática aqui no meio, né? Tá aqui a próstata é fixa na pub lá, ó. Certo? Pelos ligamentos pulpo-prostáticos. A raiz do pênis é fixa também para os lados, né? Não é aqui para cima. Então veja aqui a uretra prostática. Vamos desenhar ali o local. Aqui a uretra prostática. Aqui a membranosa, aqui a esponjosa. Ela rompe aqui bem no meio, na membranosa. Esse mecanismo chama cisalhamento ou guilhotinamento. Cisalha aqui. E daí, olha, você injeta contraste iodado, ó, sem passar sonda, né? Não pode passar sonda, porque pode fazer falso trajeto. É só pegar a seringa e injetar contraste iodado. Então, olha aqui, vamos fazer uma uretrografia. Olha o contraste subindo. Isso aqui é a uretra esponjosa. Daí chega na uretra membranosa, olha lá o que acontece. Aqui é a membranosa, ela vai afinando e tchum, extravasou contraste. Ok. Então esse paciente tem uma ruptura completa da uretra, extravasou contraste, não chegou na bexiga. Tá. É assim a técnica do exame. Essa é a melhor técnica, tá? Vocês vão ver no módulo de contrastado que existem várias... Oi, gente, acho que alguém tá com o microfone aberto aí. Tá dando interferência. Então, vejam aqui, ó. Peraí, deixa eu só colocar. Eu vou colocar silenciar o microfone. Deu certo aí? Então vamos voltar. Então, lá no módulo de raio-x contrastado, você vê que existem técnicas para injetar o contraste, existem pinças para fixar aqui fora. Eu recomendo não usar pinça. Nesse momento,
do exame contrastado, é mais fácil você pegar a seringa com contraste iodado e colocar uma guia triangular de uretrografia na ponta, tá? Então isso aqui, na verdade, é um cone, ó. Ele entra só na fossa navicular aqui, ó. Óbvio que a gente não vai introduzir nada na uretra, né? É só um cone que entra na fossa navicular, e daí você põe essa gaze aqui, só para fazer uma contratração, para não deixar extravasar. E injeta o contraste, tá? Tá, aqui a gente tem que entender mecanismos, né, para não confundir. A gente acabou de ver uma ruptura da uretra posterior. Deixa eu mostrar essa primeiro, que é essa aqui. Uretra posterior se refere às duas porções de cima da uretra, a membranosa e a prostática. Isso é a uretra posterior. Para romper a uretra posterior, é isso aqui. Olha que a pub abriu. Vejam, a pub abriu. Olha aqui os ligamentos pulvo-prostáticos rompidos. E olha aqui a fixação do corpo esponjoso rompida. Aqui é o corpo cavernoso. Tá. Então, para romper a uretra membranosa, é por meio de fratura de quadril. E a uretra anterior, que é a esponjosa? Daí é com queda cavaleiro. Lógico, quando a pessoa cai, ó, sobre um anteparo, tipo, bicicleta, cai em cima da barra da bicicleta, um motoqueiro freou e daí foi de encontro ao tanque de gasolina. Criança brincando no parquinho, caiu em cima do brinquedo. O que vai bater é o terço proximal do pênis. Então a ruptura vai ser onde? Vai ser aqui na uretra esponjosa. Tá? Então queda cavaleiro faz ruptura de uretra esponjosa. Também dá pra injetar contraste, tá? E fratura de quadril faz ruptura de uretra membranosa. Tá. Olha como é que fica o hematoma na ruptura de uretra membranosa. Rompe aqui e faz esse hematoma extraperitoneal aqui. Estão entendendo? Aqui é a bexiga, que é a próstata, que é a ruptura, que é o corpo esponjoso. E o hematoma clássico é o hematoma em asa de borboleta. Então faz um hematoma de períneo. Vejam só o hematoma de períneo, em asa de borboleta e hematoma de bolsa. Olha a bolsa lá escura. Tá? Aqui a figura, essa figura é clássica de um livro tradicional antigo de urologia. Ah, não sei porque a referência não está aqui. Talvez está com fonte branca, eu não percebi, desculpa. E olha lá o hematoma em asa de borboleta, que é o hematoma perineal, olha a bolsa toda escura, típico de ruptura de uretra. E não dá para reparar a uretra, né, nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, porque ali aquele hematoma que fica aqui, ó, o cirurgião não consegue operar aqui no meio desse hematoma aí. Então o paciente vai ter que usar uma cistostomia por pelo menos 3 meses. Ó. Então ele vai colocar um catéter suprapúbico e vai urinar por aqui para entrar em repouso uretral, tá? Tem que deixar em repouso uretral e o catéter, ele pode, depois que ele receber a alta, ele pode usar a bolsa coletora aqui na coxa. Olha aí o paciente com cistostomia. Então, tá aqui a cistostomia suprapúbica, ele vai urinar por ali, porque a uretra tem que entrar em repouso pelo menos 3 meses, tá? E aqui é um exame, uma uretrocistografia dupla. Então, veja que o paciente tem placa e parafusos aqui, né, para fraturas de quadril. Aqui é o contraste injetado pelo cistoscópio, tá? Ou pelo catéter de cistostomia. Veja que o contraste enche a bexiga, ó, e desce aqui, tem uma interrupção. E injetado por baixo, ele sobe até aqui e tem uma interrupção. Então aqui é a área de lesão, né? Para a gente ter ideia da distância entre os corpos uretrais. Tá? Então uma uretrocistografia dupla, né? Contraste por cima e por baixo. Tá? Aqui uma luxação coxo-femoral. É importante a gente conhecer o mecanismo, né? O paciente se acidente de carro, está dirigindo na frente, o painel vem contra a coxa, o joelho, bate o joelho e sobe o fêmur. Ao contrário das luxações de ombro, que são mais comuns para frente, a luxação coxo-femoral é mais comum para trás. Tá? Então, lembrando que coxo-femoral quer dizer entre o osso coxal, que é o osso do quadril, e o fêmur, que é o coxo-femoral. Então, a luxação posterior. Tá. Aqui a gente entra numa coisa importante, que é a necrose da cabeça do fêmur. A gente tem que saber ver muito bem isso. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, sacroiliacas estão normais, certo? Sínfise púbica está normal. Comprimento do colo do fêmur está normal. Só que a gente tem uma alteração. Ah, espera. Espaço articular está normal. Ó, ele é menor em cima, ele é maior aqui. Mas vejam, não tem esclerose aqui. É a linha branca, mas não tem áreas brancas para cima. Tá? E eu queria que vocês vissem o seguinte. Olha o tamanho dessa cabeça do fêmur e dessa. E olha a textura.
Ó, eu vou botar as duas em zoom aqui. Olha a diferença. Tá vendo que essa aqui tem umas manchas brancas no meio? Isso aí é necrose da cabeça do fêmur. E pode ver que ela já está com um volume menor. É só desenhar. Vamos pegar aqui. Vamos desenhar essa cabeça. Então veja a cabeça desse fêmur. Ups, errei um pouquinho. Agora vejam essa. Olha como ela está menor em relação ao colo. E ela tem, certo? E ela tem áreas de esclerose aqui no meio. Áreas brancas. Tá. Olha mais uma, normal, e olha as áreas brancas. Então, esse aspecto heterogêneo da cabeça do fêmur é sinal de necrose. Tá? Se a gente for desenhar as áreas aqui, ó, aqui, 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 né? Tá. Com o tempo ela vai reduzindo muito de tamanho, né? Vai perdendo volume. Olha agora. Vou desenhar aqui a cabeça do fêmur. Veja que aqui a tela tem um volume, e aqui olha o que aconteceu. Olha só como essa cabeça do fêmur perdeu o volume. O comprimento do colo do fêmur tá bom. Se a gente fosse desenhar um volume presumido aqui, né? Ideal, acho que seria mais ou menos assim, né? Para ter proporção, né? Então veja como ela tem áreas brancas e perda de volume. É necrose da cabeça do fêmur. E um dos sinais clássicos é essa linha escura aqui, ó, embaixo da subcortical, que se chama sinal do crescente, uma linha escura subcortical. Olha como o espaço articular está normal, né? Ó, menor aqui que aqui. Não tem nada de esclerose, só o teto branco normal. A imagem lágrima aqui mostrando o acetábulo íntegro. E tem áreas densas aqui, ó. Um branco aqui, parece ter um outro aqui, ó. E vejam lá o pretinho ali embaixo, que é o sinal do crescente. E aqui, finalmente, um caso muito avançado, que, nossa, a cabeça do fêmur desmontou, né? Esmagou inteiro. Olha aqui que coisa horrível. Né? O tratamento disso é prótese total de quadril, né? Olha aí. Aqui a prótese. Tá? O componente acetabular e o componente femoral. Tá? Quando a necrose da cabeça do fêmur acontece na criança, essa doença chama leg calvipertes. Então vamos olhar essa criança. Vamos olhar a simetria. Então, ó, núcleo de ossificação do trocânter está simétrico. Plaquinha aqui, ó, cartilagem de crescimento da epífise está simétrica. Ó, aqui não ossificou ainda o ramo isquiopúbico, né? Porque o ramo do isquio vem do isquio e o ramo da púbula vem da púbula. E vejo agora a cabeça do fêmur. Olha o núcleo de ossificação da cabeça do fêmur aqui e olha ele aqui, tá achatado. Então, quando achata na criança, ó, a necrose da cabeça do fêmur na criança chama doença de Perthes, ou leg calvé Perthes. Eu acho que tem um acento aqui, inclusive, nome francês, tá? Isso não pode ser confundido com epifisiolise. Veja aqui, aqui é uma epifisiolise, lise da cartilagem da epífise. Olha aqui, a cabeça descolou do colo. Olha aí que loucura. Vamos ver aumentado, ó. Compare com o outro lado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá aqui a cabeça, linha de crescimento, e olha aqui, descolou. Isso é uma lise da conexão da epífise. É uma epifisiolise, né? Ó, tá? Cabeça femoral desliza e descola na conexão epifisária. Tá, e agora vamos ver uma artrose, então, porque a gente viu tudo menos a artrose, né? Tem que ver a artrose, tá? Artrose, vejam que a cabeça do fêmur tem um volume preservado, só que ela tá irregular, né? Então vamos dar uma olhada com calma. Primeiro, olha como o espaço articular está reduzido. Muito reduzido, certo? Vamos ver se tem osteófito. Acho que eu tenho aumentado essa figura. Olha aqui, ó. Aqui um osteófito. Olha, isso aqui não é anatômico, essa ponta aqui para baixo, né? Aqui parece também um osteófito, né? Ah, mas não é um prolongamento pincer. Pois é, mas é degenerativo. E agora vamos ver se tem esclerose óssea. Então, além da linha branca, ó, aqui, ó, tudo isso aqui é mancha branca, isso é esclerose óssea, né? Tá? Então, uma artrose, vamos ver vamos ver do outro lado, aqui, ó. Olha lá o espaço muito reduzido. Então, aumenta o impacto e o osso vai fazer o quê? Quando aumenta o impacto? Ele vai produzir mais osso, ó, para aguentar o impacto. Isso que é esclerose, é uma hiperprodução de osso. Em qual região? Então, peraí. Artrose não é degeneração da cartilagem hialina de revestimento? Sim. Então, vai perder amortecimento aonde?
no lugar que tinha a cartilagem que degenerou. Então o osso vai responder onde? Nesse lugar. Por isso que a esclerose óssea se chama subcondral, que é embaixo da cartilagem que gastou. Subcondral quer dizer embaixo da cartilagem. Não vai fazer uma esclerose óssea aqui, ó, não tem nada a ver com o impacto, né? E as pontas são os osteófitos marginais, porque essa reação do osso, essa aqui já é uma reação, vamos dizer assim, descontrolada, ou não, imprópria, porque aqui não precisava fazer essa ponta, mas é que essa reação do osso começa a formar pontas porque ele está reagindo muito pela região subcondral. Só que ele não consegue limitar essa produção, daí saem umas pontas, ó, que são os osteófitos. E eu gosto muito desse raio-x para mostrar uma coisa que a gente vê muito no raio-x de pelve, que são essas calcificações, são flebolitos, tá? Não é cálculo urinário. Então, flebo é veia. Flebolito, calcificação na veia. Como é que eu sei que são flebolitos? Porque eles têm o centro radiotransparente. Eles sempre têm uma área radiotransparente. Tá? Não tem repercussão clínica, são calcificações de veias pélvicas. Tá? Tá vendo que ele sempre tem um pretinho ali no meio, é transparente. Tá bom? E aqui, peses no secum, ó, atrapalhando o raio-x. Então, aqui é artrose de quadril. E assim a gente vê os principais diagnósticos no raio-x de quadril.